Salve, salve, galera! Vamos lá para mais uma aula de Química que aconteceu presencialmente no dia 23. E aí, para o pessoal que estão ainda em aulas remotas, eu vou passar o que rolou por lá na aula de Química. Então, vamos lá para os slides. Nós falamos um pouquinho sobre funções inorgânicas, né? Nós fizemos uma revisão geral de conteúdos que vocês têm visto anteriormente e até anos anteriores. E aí chegamos em funções inorgânicas, que são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono. Então, são todas as substâncias aí que não têm um elemento químico como foco o carbono, né, que é o C. E aí, eles são classificados em 4 grandes grupos, que são eles ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então, as funções inorgânicas, né, os compostos inorgânicos, eles são classificados nesses 4 grandes grupos aí, que nós vamos ver cada um deles. Hoje, nós fizemos a revisão, né, nós vamos fazer aí sobre os óxidos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os óxidos, os conceitos de óxidos, como é que vocês aí vão perceber quando as substâncias elas são óxidas ou quando elas são, né, aí demais substâncias aí que a gente pode identificar. Então, vamos lá para o conceito de óxido. Óxidos são substâncias binárias em que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, nós vimos, foi até uma das questões da nossa avaliação diagnóstica, perguntando aí o que era óxido. E óxido é justamente esse conceito aí. Quando nós falamos sobre substâncias binárias, o que isso quer dizer? Quer dizer que precisa-se ter 2 elementos químicos para ser substâncias binárias. Então, o nome aí já vem dizendo, binárias é quando tem a constituição de 2 elementos químicos, em que o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo aí dessa substância. Alguns exemplos são o CO2, né, que é o gás carbônico, o gás que nós respiramos, H2O, que é justamente a molécula de água, SO3, que é o dióxido de enxofre, tá certo? Como um exemplo aí de alguns óxidos. Então, nós temos aí nesse próximo slide como identificar um óxido. Aí nós vamos perceber que, se o conceito geral de óxido ele fala que precisa ser uma substância binária, ele precisa ter 2 elementos químicos aí, o que é que nós temos? Essa fórmula aí genérica para a gente identificar o óxido, certo? Então, eu fiz aí para vocês essa fórmula genérica para vocês identificarem quando a gente vai saber o que é óxido. Então, se é uma substância binária, ela precisa ter 2 elementos químicos, certo? E aí, lógico que é evidente, tem que ter na sua composição aí o oxigênio, tá certo? Como elemento químico mais eletronegativo. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado, né, nessa identificação aí, que o flúor, guarda isso aí para vocês, então é um bizu importantíssimo. O flúor é um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a gente vai saber quando não é um óxido, quando existir justamente na composição química, na substância, o elemento químico flúor, porque ele vai ser mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, aqui eu coloquei, né, 2 exemplos aí, e nós iremos identificar que eles não são óxidos. Por quê?
o elemento químico mais eletronegativo para ser óxido tem que ser o oxigênio. E nesse caso aqui, quem é mais eletronegativo é justamente o flúor. Então, esses dois compostos químicos aí, eles são sais, que nós vamos ver mais à frente. Por fim, na classificação dos óxidos, nós temos aí vários tipos de óxidos, que também nós vamos ver, são conteúdos mais à frente, para vocês saberem identificar, né, mais detalhadamente. Quando são óxidos básicos, óxidos ácidos ou anídridos, óxidos anfóteros, óxidos neutros, óxidos duplos, mistos ou salinos e os peridóxidos. Além do mais, tem os superóxidos, tá certo? Então, temos o peróxidos e temos também outra classificação que é o superóxidos. Eu não quis citar aqui, mas que existe também. Então, a classificação para esses óxidos se dá justamente pelo número de NOx, que foi um dos conteúdos vistos também, mas que a gente vai precisar dar uma revisada, porque teve muito aluno aí com dificuldades. É um pouquinho complicado, mas vocês vão tirar de letra e aprender direitinho, tá certo? Nesses próximos aulas e próximos módulos, a gente vai dando uma revisada geral aí nesses assuntos para que fique mais claro e objetivo para vocês, tá certo? Um cheiro, saúde e paz para todos nós e vamos que vamos. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá certo? Que aí eu esclareço, estou à disposição para esclarecer dúvidas e aí a gente trocar mais ideias. Tchau, tchau, galera.